Como eu havia falado, nós vamos falar sobre a lei de Deus. E é um tema um pouco difícil de falar, né? Porque o nosso mundo hoje ele é invadido por uma outra lei, né? Onde tudo é relativo, onde não é bem assim, as coisas são... Não é bem assim, podemos dar um jeitinho. Vamos dizer, tem a lei da relatividade, né? Einstein disse que a teoria da relatividade ela é tão simples que uma criança entenderia. Só que difícil é encontrar essa criança que entenda. Eu vou explicar para vocês, eu vou ilustrar. Eu tinha um voo marcado em Curitiba às 10 horas. E aqui não tem Uber, né? Uma coisa que eu estranhei quando eu cheguei aqui é garupa, né? E aí eu liguei para um garupa e ele me disse o seguinte: olha, é bem tranquilo, eu já faço direto esse trajeto aí, 2 horas a gente está no aeroporto. E eu fiquei temeroso, porque você tem que chegar antes no aeroporto ali, né? E ele falou: não, a gente pode sair às 8 horas. Eu falei: certeza? Não, pode, tranquilo, podemos sair 8 horas, que às 10 horas a gente vai estar lá. Então tá bom. Então aguardei, deu 8 horas, ele não chegou. Aí deu 8h05, 8h10, eu liguei para ele. Falei: e aí, o que está acontecendo? Eu não posso perder esse voo, é muito importante para mim. E aí ele falou o seguinte: não, fica tranquilo, eu estou chegando. 8h15, 8h20, nada. Comecei a ficar preocupado, né? Falei: cara, vai ter que correr muito, vai ter que andar muito rápido. E aí liguei novamente para ele e ele falou assim: fica tranquilo, eu estou chegando. 8h21, 8h22, olhando no relógio, já desesperado, pensando, perdi o voo. E aí chegou a mensagem dele: fica tranquilo, estou chegando. 8h24, 8h30, 8h40 ele chega. Eu pergunto para vocês, 40 minutos de atraso é muito tempo? Muito. 40 minutos é muito tempo? Vocês não entenderam. Vocês não entenderam. Vou contar outra história. Uma senhora estava com seu marido em casa e ele sofreu um infarto. Estava sofrendo um infarto ali e ele caiu e ela, desesperada, ligou para o corpo de bombeiro. E eles falaram: em aproximadamente 5 minutos a gente está aí. Vai fazendo massagem nele, explicou. E ela começou ali a fazer massagem e o bombeiro está a caminho. 5 minutos se passaram, 6 minutos se passaram, 7 minutos, 8 minutos, nada do bombeiro chegar. E ela começou a ficar desesperada. E ela pega o telefone e liga novamente. E eles disseram para ela: continua, estamos a caminho. E ela, os braços dela já cansando ali, e ela fazendo massagem, preocupada, aí ele já não dava nenhum sinal. 10 minutos, 12, 14 minutos, 15 minutos, nada do corpo de bombeiro chegar. E aí ela já desesperada, os braços já não suportavam mais. E ela liga novamente, já chorando, desesperada. E eles falam para ela: fica tranquila, estamos a caminho. E aí ela continua, ela vê que os seus esforços não são suficientes. E ela, desesperada ali, fazendo tudo o que ela pode. E se passam 20, 25, 30 minutos. 40 minutos depois o bombeiro chega, aquele senhor já está morto. 40 minutos de atraso. É muito tempo? 40 minutos é muito tempo? Vocês não entenderam. Eu vou contar outra história. Uma moça conhece um rapaz numa festa
E ela achou muito bonito, achou interessante, e eles começam a conversar. E a conversa está boa, ela nem viu 10 minutos passando. E aí, com 20 minutos, eles começam a namorar. E só que eles estão gostando muito um do outro. Com 30 minutos, eles decidem se noivar. E com 40 minutos, eles marcam o casamento. 40 minutos é muito tempo? Não. 40 minutos é muito tempo? Depende da situação. Depende da situação. Eu ilustrei, não aconteceu comigo, tá? Para vocês ficarem tranquilos com relacionado ao voo. Foi só uma ilustração para a gente entender um pouco sobre a teoria da relatividade, né? Porque depende do observador, né? Depende da velocidade do observador. A teoria da relatividade ela é fascinante. Diz assim, ó, o tempo e o espaço são flexíveis. O tempo não é absoluto. Ele pode acelerar ou desacelerar dependendo da velocidade do observador, ajustando-se à velocidade constante da luz. A percepção da realidade é influenciada pelo ponto de vista do observador, levando a múltiplas verdades individuais no mundo moderno. Eu contei as 2 primeiras histórias, vocês falaram que 40 minutos era o quê? Muito, né? Uma eternidade para umas situações daquela, né? Mas para outra história já era o quê? Pouco. Extremamente curto, né? Assim como o tempo é relativo na física, a moralidade no mundo moderno parece ser relativa, com cada um definindo o que é certo e o que é errado. E a verdade, nós vivemos em um mundo onde o errado já não é tão errado assim, né? Não é bem assim que a lei diz, mas tem uma coisa que é imutável. É a lei de Deus. A lei de Deus ela é firme e ela é para todo sempre. Enquanto a relatividade ela domina o pensamento humano e a física, a lei de Deus ela não pode ser influenciada. Ela não pode ser influenciada pela cultura, ela não muda com o tempo e ela não depende da minha e nem da sua opinião. Ela simplesmente é imutável, porque Deus não muda. Em Malaquias 3:6 diz assim, ó, porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Imagina se Deus mudasse. Imagina se Deus mudasse. E por que a gente tenta mudar a lei de Deus? Por que a gente, quando nos favorece, a gente fala, olha, isso aqui pode ser assim, isso aqui pode ser assim. O sábado, ele não é bem assim. O sábado e algumas outras leis, ela sempre é um ponto de discussão na igreja, né? Às vezes a gente tem a mania de perguntar, isso pode, isso não pode? Só que lá no fundo, todos nós sabemos. As obras das mãos do nosso Deus são verdade, juízo, fiéis. Todos os mandamentos permanecem firmes para todos sempre. Então, diferentemente do que o mundo prega, a lei de Deus ela permanece e ela é imutável. Quando Deus deu a lei para Moisés, ele escreveu em quê? O que ele escreveu? Ele escreveu numa pedra. Será que era para ser apagada? Poderia ser numa areia? A lei para o vento vir e apagar? Não, né? Imagina se Deus escreve, sei lá, numa barra de sabão, e aí com o tempo. Obrigado.
Imagina se Deus escreve em algo que poderia ser apagado, rapidamente, poucos anos depois, ninguém se lembraria mais, né? A lei, ela tem um objetivo, um ponto. Ela nos leva a um lugar. Vocês imaginam um avião decolando sem uma direção, sem um ponto definido para pousar. Imagina você pegar um avião e o piloto falar assim: olha, nós vamos decolar aqui e a gente vai pousar onde der. Você entraria nesse avião? É assim que a lei de Deus é um ponto fixo, ela é um destino, é ela que nos conduz, ela nos leva, e muitas vezes nós temos a tendência de pensar que a lei de Deus ela é uma gaiola. A gente tem a tendência de pensar que a lei ela nos limita. Quem já pensou que a lei já te limitou de alguma coisa? A lei ela não é um limitador. A lei é uma proteção. Ela não é limitação, ela é uma proteção. Em um oceano de opiniões e verdades, a lei de Deus serve como âncora que nos mantém firmes na verdade divina. E existe uma tensão entre o relativo e o absoluto. O mundo, ele diz assim: roubar não é errado, se for por necessidade. O que a lei de Deus diz? Não furtarás. O mundo diz assim, mentir até pode, né? Se for para evitar um problema, se for para evitar uma desgraça, mas a lei de Deus diz: não dirás falso testemunho. O mundo diz: guardar o sábado, mas será que o sábado não era para os judeus? Será que o sábado é para toda a humanidade? Ainda é para hoje? Devemos guardar o sábado como antigamente? E a lei diz assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar. A lei de Deus ela não muda. A lei de Deus ela é uma proteção. Aconteceu comigo uma vez. Eu estava na igreja num dia de sábado. E antes de trabalhar com móveis, eu trabalhava com comunicação visual. E eu tinha um sócio, ele não era adventista, ele era da Assembleia de Deus. E nós abrimos a empresa e tinha 4 anos já de empresa. Nós tínhamos passado ali um período de dificuldade. E nós estávamos aguardando um serviço. A gente fazia um serviço, estava chegando a época da política, e para quem trabalha com comunicação visual, é um período que tem bastante serviço. E ele também era candidato a deputado. E o serviço que nós iríamos pegar era o serviço do partido dele. Era o serviço de todos os candidatos daquele partido, era o PL. E aí a gente esperou muito por esse serviço. Muito, muito, muito mesmo. E o valor total do serviço já tínhamos combinado, né? A quantidade de serviço que eles iriam passar para a gente era 1,5 milhão. E assim, uma empresa pequena, eu nunca tinha pegado um serviço nem de 200 mil. Imagina pegar um serviço de 1,5 milhão. E a gente estava muito animado com esse... Nós estávamos muito animados com esse contrato, com esse serviço. E o tempo foi passando e chegou a época, e eu fiquei já esperando isso, e eu tinha uma parte que era de comunicação visual, onde nós tínhamos as máquinas, e uma outra parte eu teria que fazer com uma gráfica. Eu já tinha conversado com o dono da gráfica e era aproximadamente R$700 mil o serviço que nós iríamos fazer na gráfica. E a gráfica, eu falei assim, olha, só que é o seguinte, nós temos que fazer o serviço e nós só vamos receber depois. Ele falou, Davi, não tem problema, a gente faz o serviço para você, quando você receber, você paga a gente
e aí tá tudo certo. E eles ficaram de chamar a gente na sexta-feira para assinar o contrato e eles não ligaram. No sábado eu estava na igreja, pastor pregando e o meu telefone tocando. E eu não gosto de sair quando eu estou no culto. Só que eu deixei o celular no porta-objetos do banco. E aí eu vi que o celular estava vibrando, eu cancelava ali e era o meu sócio me ligando. Eu saí da igreja, atendi o telefone, ele falou assim: Davi, o Vitor ligou, você vai ter que ir lá no plano agora assinar o contrato e já pegar o pendrive com o material todinho para a gente começar a fazer o trabalho. E por incrível que pareça, o pastor estava pregando sobre o sábado. Agora imagina a minha situação, um serviço que eu estava esperando por tanto tempo, 1,5 milhão, para quem faturava ali, eu acho que 40, 50 mil por mês. Eu confesso para vocês que eu balancei. Eu falei, mas é sábado, eu não posso ir assinar um contrato no sábado. E aí o meu sócio falou assim: negão, me chamava assim, cara, você não vai trabalhar, você só vai lá assinar, pegar o pendrive e voltar. É tão difícil para você fazer isso. E ele não podia ir buscar, porque ele era candidato e nós iríamos fazer serviço de todos os outros candidatos. Então os candidatos não iam aceitar. E aí eu fiquei pensando ali comigo no hall da igreja e eu falei assim: Gilson, eu não vou. Se eu não for fiel no que eu acredito, eu vou ser fiel em quê? E aí ele falou assim: não, eu não acredito que você não vai lá pegar. Eu não acredito que você não vai lá assinar o contrato. Eu falei: cara, eu não posso ir. E ele falou assim: Davi, é o nosso serviço, é o serviço da virada da nossa empresa. Eu falei: Gilson, se o serviço for nosso, Deus, na segunda-feira, eu assino esse contrato e a gente pega o serviço. Porque o Deus que eu acredito, Ele cuida de mim. Eu tinha certeza que na segunda-feira eu assinaria o contrato e pegaria o serviço, porque no sábado eu não ia trabalhar no domingo, não tinha como fazer nada. E aí eu desliguei o telefone e não fui. Voltei para dentro, terminei o culto. Mas eu confesso para vocês que ficou um sentimento no meu coração assim, aquele medo, será que vai dar certo na segunda? Será que não? E quando foi na segunda-feira, eu descobri que a NG, era uma outra empresa lá, eles tinham fechado o contrato com eles e eu perdi o serviço. E o meu sócio ficou uma semana praticamente sem falar comigo. Conversava o básico. Ele ficou muito chateado. E eu também comecei a ficar um pouco chateado, Falei assim: poxa Deus, eu fui fiel. Eu não fui lá no sábado e o Senhor deixou passar o serviço para outra pessoa. E aí o tempo foi passando e depois veio um outro serviço menor, era um serviço de 40 mil desse mesmo partido. E a gente fez e depois a gente estava com dificuldade para receber esses 40 mil reais. E aquela empresa que pegou aquele serviço era uma empresa muito maior que a nossa, era uma empresa grande. E depois Deus me mostrou e eu entendi como a lei dele nos protege. Ela não nos priva de nada. A lei de Deus, ela unicamente protege seus filhos. Aquela empresa não pagou, aquele partido não pagou um centavo para aquela empresa. 1,5 milhão de prejuízo. A NG, até onde eu soube, ela quase quebrou. O dono teve que vender um imóvel dele para pagar algumas dívidas que ele tinha feito para conseguir a matéria-prima. E depois o meu sócio ele falou assim: negão, se você tivesse ido lá assinar o contrato, a gente tinha perdido tudo. Aí eu fico pensando na outra gráfica que ia fazer o serviço fiado para mim, como que eu iria pagar 700 mil reais. E mais uma vez eu vi a bondade de Deus e o amor dele através da lei dele. Porque com certeza,
se eu tivesse ido lá assinar aquele contrato, eu teria sido um desastre, né? Eu nem imagino se eu teria que ter vendido minha casa, alguma coisa para pagar aquela dívida. Então nós entendemos que a fidelidade ela compensa. Por mais que de início a gente não entende, a gente acaba duvidando, né? Se Deus realmente está cuidando, se Ele está olhando para a gente. Eu sei que muitas pessoas já passaram diversas situações onde tiveram que tomar decisões firmes ao lado do que é correto, né? Tem uma história aqui também de um jovem, até aqui eu resolvi colocar essa minha história aí, que ele enfrentou problemas por conta do sábado também, e ele acabou sendo fiel, e depois ele teve uma recompensa muito maior com outro emprego, né? Eu também tenho o meu contador, ele é um policial, é G-Top, e eu lembro também que ele foi fazer uma prova no sábado. Estava uma discussão, né? O pai dele, um adventista, sabe, bem firme na igreja, a família toda, e ele era um jovem desbravador e muito atuante na igreja. E eu lembro quando ele foi fazer o concurso no sábado, e ele falou assim, o pai dele questionou e ele falou assim, não, eu só vou fazer a prova, nada demais, só vou fazer a prova, é o meu sonho ser policial. E ele foi no sábado, fez a prova, passou, e ele está na polícia até hoje, só que nunca mais ele voltou para a igreja. Ele trabalha aos sábados e é uma luta, sempre que chega pastor na nossa cidade, vai lá. Então ele tomou essa decisão, mas eu tenho certeza que Deus ainda vai agir no coração dele para que ele retorne e possa voltar a ser atuante na igreja como ele é. O amor, ele é o coração da lei, da graça e da graça. O amor e a obediência. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14:15. A graça não anula a lei, ela nos capacita a vivê-la por amor. A lei, ela é um espelho. Ela revela a nossa condição e a necessidade da graça. Não adianta nós falarmos que a graça vai nos salvar, não precisa fazermos esses sacrifícios, não precisa tomarmos firmes decisões, abrir mão de algumas coisas, porque a graça é maior. Só que sem a lei nós não conseguimos enxergar a nossa sujeira. A lei ela é como um espelho e sem ela a graça não faz sentido. E a graça ela é como água pura. A graça é a água que purifica, que lava os pecados, mas a lei que nos mostra a direção e a santidade que Deus espera de nós. Meus amigos, que nós possamos entender que assim como Deus não muda, a lei dele não muda. E nós não podemos dar um jeitinho, nós não podemos estar com um pé aqui e outro pé ali fora da igreja. Nós não podemos negociar com o que Deus falou que é imutável. Se a lei de Deus pudesse ser mudada, Jesus não teria vindo nesse mundo morrer. Ele simplesmente falava, deixa eu apagar essa parte aqui, que não vou descer lá, não vou morrer. Mas a lei ela é tão séria, ela é tão santa, que quando Deus falou que se vocês pecarem, vocês morrerão, e o homem pecou, mas a graça e o amor de Cristo foi tão grande que ele veio morrer no nosso lugar. Que Deus coloque no nosso coração esse entendimento de fazer o que é certo, não importa a situação. Volta e meia nós temos lutas, eu tenho muita luta com isso.
de ter que tomar decisões em alguns momentos, mas que Deus venha nos dar esse fortalecimento e esse discernimento para estarmos firmes, não importa a situação, porque situações piores virão. Isso que passou, isso que eu falei, não é nada. Vai chegar um momento que nós vamos ter que tomar realmente firmes decisões ao lado de Deus, e que Ele nos capacite, nos abençoe, e que o Espírito Santo conduza a nossa vida, para que nós possamos, sempre que for necessário, quando formos chamados a tomar as decisões que definirão o destino eterno da nossa vida, que nós possamos tomar firmes decisões ao lado de Cristo. Que Deus os abençoe.